Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um programa Saúde na TV. Hoje recebendo um cirurgião dentista, por demais conhecido na cidade, nosso amigo de muito tempo, com quase 40 anos de profissão. Começou com 10 anos no mínimo esse rapaz aqui. Nosso amigo Paulo Bertocchi. Obrigado, Paulo, por ter aceito o convite. Vamos bater um papo aqui. Câmera 3 para o teu primeiro oi. Se quiser tirar a máscara e ficar à vontade para falar direto com nossos telespectadores aí. Olá, Glacir, tudo bem? Obrigado pelo convite. Então, a grande parte de Farroupilha já me conhece. Paulo Roberto Bertocchi, sou formado pela PUC, pós-graduado pela PUC e estou em Farroupilha já há 35 anos, cidade maravilhosa que adotei e gosto muito daqui e a cidade que eu escolhi para ter meus filhos e construir a minha família. Bem, Paulo, além da profissão já de tanto tempo, né, tu também tem algum trabalho voluntário, que é um dos mais conhecidos, acho que é o Dentista do Bem, né? Exato. O Dentista do Bem é um projeto social muito bacana que a gente realiza atendendo as crianças carentes de escolas públicas de 11 a 18 anos e que o objetivo principal é poder devolver o sorriso para elas, né, resgatá-las, né, melhorar a autoestima. Né? E o importante é que o acesso que elas têm nos consultórios faz com que elas realizem todos os trabalhos necessários e é importante para que esse resgate aconteça. Né? O projeto já existe aqui em Farroupilha há 12 anos, que inclusive eu sou, além de coordenador, eu sou embaixador do bem. Ah, que legal. E a gente consegue... agora não, em função da pandemia, das escolas estarem fechadas, né? Eu consigo ir até uma escola pública e a gente consegue fazer uma triagem para que a gente consiga dar atendimento a essas crianças carentes. Carentes não só na questão financeira, né? Mas carentes na questão de poder sorrir, né? Isso que deixa elas um pouco assim... na verdade, sim, isso é que é o importante do projeto, né? A importância do projeto é essa, né? Realmente a gente poder chegar nas escolas e poder triá-las e levá-las até o consultório para atendimento, né? Não deixa de ser uma inclusão social, né, Paulo? Com certeza, é uma inclusão muito importante, né? É um projeto muito bacana, tanto é que nós somos a maior rede de voluntariado especializada do mundo. Do mundo. Você é uma ONG nacional? Na verdade, ela começou em São Paulo, o Dr. Fábio Bibancos. A gente está em 10 países da América Latina. Oh, que legal. E Portugal também. Olha só. A gente já contemplou quase 70 mil crianças e nós somos aproximadamente 30 mil dentistas. É bastante gente envolvida, né? Bastante gente. Em Farroupilha é só você? Não, nós temos uma rede muito bacana. Quero agradecer até a todos os colegas, né? A rede é grande aqui, você citar todos aqui. Certo. Então, nós estamos em aproximadamente 30 dentistas bastante, e colaboradores desse projeto, né? Que realizam esse resgate, né? E na Tramontina você também tem um programa? Na verdade, é outro projeto, um projeto muito bacana, né? Semeando Sorrisos, um projeto próprio da Tramontina, onde eu coordeno, e a gente faz é baseado mais ou menos nos mesmos padrões do Dentista do Bem, né? É um projeto que a gente assiste as crianças do senador Teotônio Vilela, né? No contraturno lá, que é o centro ocupacional, e a gente atende na própria Tramontina, né? Nos consultórios da Tramontina, no consultório da Tramontina. Que atende a escola e também os filhos dos funcionários? Não, é somente, e não é nem a escola, é o centro ocupacional. Ah, o centro ocupacional. Centro ocupacional, claro que ali tem os estudantes também do colégio, claro. Mas somente essas crianças que estão lá no contraturno, né? Então tem crianças de manhã e tem crianças de tarde. Ali são aproximadamente 300 crianças que a gente dá assistência. É um projeto muito lindo que a Tramontina tem, né? E já estamos há 8 anos com esse projeto. Olha só. É um projeto que nenhuma empresa, tenho certeza que nenhuma empresa tem esse projeto. Nesses moldes, que a gente dá assistência em todas as áreas necessárias para que essa criança possa poder sorrir. Então, não é só a questão de uma limpeza ou
uma simples restauração, não. Tem ortodontia, tem cirurgia, tem tratamento de canal. Então a gente dá todos os tratamentos necessários que essas crianças precisam. Bom, o projeto a Tramontina é uma referência, né? Eu sou suspeito em dizer e falar, porque eu conheço toda a maioria dos trabalhadores de lá, os colaboradores, a diretoria, e eu quero deixar sempre aqui bem claro que é uma empresa que eu acho que são poucas que existem. Modelo. Exatamente. Modelo. Então, eu só tenho que agradecer a Tramontina por esse projeto bacana. Eu conheço eles desde 2004, por ali, 2003, que eles fazem um projeto através do Rotary, que é os Jovens Cantores. Também atende menores carentes, né? Que não é a Débora Marcon, que faz esse trabalho lá. Certo. E outros tantos que a Tramontina faz, desde o meio ambiente até esses atendimentos. É uma empresa né? exemplar, né? Uma empresa É um orgulho para Farroupilha e Carlos Barbosa. Né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. E daí, Paulo, o teu dia a dia, né, assim, tu tem alguma especialização que tu te dedica mais no teu consultório? Na minha clínica diária, eu sou especialista em estética, dentística restauradora, né? Então eu realizo... Está muito na moda o dente branco agora? Hoje, muito na moda, né? Na verdade, a odontologia estética, ela visa isso, né? É corrigir sorrisos, né? Então, não existe, eu sempre digo, não existe estética, a gente corrige a estética sem um clareamento. Então, a gente sempre, quando vai fazer uma estética, a gente começa por um clareamento, né? E depois tem outros procedimentos que a gente executa e avalia, que é importante a gente fazer uma avaliação, que é bem criteriosa, e ter a percepção daquilo que o paciente quer, né? Então, hoje, com a evolução das cerâmicas, né? Então, nós temos hoje muitas correções e muitas reabilitações que a gente executa com cerâmicas. E hoje as cerâmicas, elas estão num nível muito avançado. Então são cerâmicas que a gente consegue fazer o que nós chamamos de adesão ao dente, né? Por isso que hoje nós temos as tais de lentes de contato. O que são lentes de contato? As lentes de contato são pequenos fragmentos, né? Pequenas peças de cerâmica, de mais ou menos 0,2 a 0,4 milímetros, não muito mais que isso, e que conseguimos, ao realizar um tratamento, conseguimos uma adesão delas ao dente. Então ali a gente consegue corrigir cor, a gente consegue corrigir formato, a gente consegue devolver um sorriso, né? Algumas imperfeições que o dente possa ter, e a gente consegue assim harmonizar o sorriso. Então é importante. Claro, não existe só lentes de contato num processo de reabilitação. Existem as facetas, que são com um pouquinho mais de volume, mas que também são do mesmo material, que a gente chama de silicato lítico. Ela é uma partícula cerâmica que está incluída nessa estrutura e que favorece a adesão ao teu dente. De alta resistência, lógico. Muita resistência. Elas ganharam bastante, uma das qualidades, mas as propriedades também foi essa. Nós vamos mostrar aqui durante o bate-papo alguns trabalhos que o doutor fez, do antes e o depois, que fica... sim, para a gente poder se localizar. Dá uma diferença realmente fora do comum, né? Hoje em dia é isso. E se consegue muito corrigir. As pessoas buscam muito isso, né, Glacier? Elas querem o seu sorriso, né? Um sorriso branco, um sorriso mais harmônico, um sorriso... muitas vezes buscam a jovialidade. E realmente, às vezes, tem características de dentes que a gente corrige justamente para que essa correção ela ganhe não só na questão estética, na questão da cor, mas na harmonização do sorriso, deixando o sorriso mais jovem. Né? E sem contar que o dente tem uma função muito importante, inclusive os maxilar, dores de ouvido, dores no maxilar. Né? Muito. Fugindo um pouquinho dessa questão da estética, muitas que nós chamamos de maloclusões, né, acarretam em DTMs. O que são DTMs? Disfunções temporomandibulares, né, muitas vezes dor de ouvido, dor na face. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe que no momento que a gente vive com a pandemia, as pessoas estão muito ansiosas. E a ansiedade faz com que a gente aperte os dentes, que a gente contrai os músculos, e esses músculos da face, muitas vezes geram dores, muitas vezes geram desgaste aos dentes, né? E, além do desgaste, levando até a mobilidade de alguns dentes.
E aí entra uma área da odontologia que é importante, e fazer uma avaliação, né, bastante criteriosa, e muitas vezes utilizar uma placa, né, para que tu consiga equilibrar, dar um relaxamento nesses músculos que estão tensos, né, e assim diminuir essas dores, né. É bem comum o bruxismo, né? Muito comum, muito comum. E o bruxismo está diretamente ligado com a ansiedade. Ansiedade, né? Então, aquilo que eu falei, hoje em dia, com a pandemia, muitas pessoas em casa, trabalhando em casa, muitas vezes a questão financeira sendo afetada, né? Os filhos estudando remotamente, então gerou muitos problemas de ansiedade, né? Então isso fez com que as pessoas tivessem maiores problemas não só bucais, como os problemas de face, né? De dores nas articulações, na articulação principalmente, que é a fundamental que nós temos na face, que é a ATM, né? Que é a articulação temporomandibular, né? Que dá uma dor de cabeça também. Também. Muito forte. Muito né? forte. É. Dor na face, dor na cabeça, né? Então isso tudo, e sempre vou dizer, bruxismo está diretamente ligado à ansiedade, não adianta. Né? E as pessoas muitas vezes têm que buscar, né? Um recurso não só odontológico, né? Para que consiga diminuir essa ansiedade, um remedinho, né? Para que consiga tentar reverter esse quadro de ansiedade, que é difícil, né? É o mal do século hoje, né, Glacier? A ansiedade está o maior problema que o maior problema que a gente teve é essa insegurança que a gente vive no dia a dia, né? Exatamente, essa insegurança, né, que faz gerar isso, né? Quer dizer, não digo que é de uma forma total, mas de uma forma geral, sim. Geral, né? Por mais que a gente esteja assim confiante, pegou todo mundo de todos os níveis, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Igualamos aí ao ser humano, né? Exatamente, exatamente. A fila não escolhia não escolhe cartão de crédito. Não escolhe nem pela roupa, nem pela conta bancária, nem pela cor de pele, somos todos iguais, né? Em alguns casos do Brasil escolhiam pela idade, né? Até, né? Infelizmente chegamos nesse ponto, uma coisa que eu com 60 e poucos anos aí nunca tinha visto uma tragédia tão grande no Brasil como essa, né? Já passamos de 300 mil pessoas, né? E, na verdade, estamos esperando as vacinas, né? Isso, E eu acho que temos que acelerar esse processo, pelo menos para tranquilizar um pouco mais, né, o povo brasileiro, né, a sociedade brasileira. E a vacina eu te digo que vai ajudar bastante, não vai eliminar essa questão pandêmica, né? Mas pelo menos vai deixar as pessoas de uma forma mais tranquila, com menos ansiedade, né? E mais seguras, né? Pelo menos, claro que a vacina não evita a doença, né? Mas ela, pelo menos, diminui os processos de internação até, né? Exatamente, né? Alivia um pouco os hospitais, né? Os sintomas também vão ser menos agressivos, né? Então, de uma forma geral, ela vem e terá que vir justamente para resolver isso, né? Na sua categoria, doutor, de dentista ali, assim que teve alguns pontos que a gente viu que a pessoa se voltou mais para ela mesma, né? Isso trouxe mais pacientes ao consultório ou afastou um pouco com medo desse contato maior? O que o senhor sentiu nesse ano que passou aí? Na verdade, assim, o que acontece? Foram períodos cíclicos, né? Então teve períodos que a gente parou total, né? Claro que a gente segue protocolos, isso é fundamental, né? Em qualquer consultório, em qualquer ambiente que a gente vá. Tu segue os teus aqui também. Tirei a máscara para poder falar, né? Mas a gente tem que seguir esses protocolos. Mas agora, como estão os atendimentos, a gente procura sempre evitar de que na sala de espera tenha mais do que uma pessoa, né? Então a gente criou também protocolos, mas todo mundo precisa de tratamento dentário, né? Não adianta, é uma necessidade, né? Então a gente administra dessa forma, né? Obviamente que a gente segue e não iremos mudar, em todos os consultórios são assim, a gente segue
um protocolo de desinfecção, né, que é importante, né? Então sempre será assim, né, de esterilização, de cuidados necessários, tudo mais, né? Mas chegou a sentir assim uma diferença de mais ou menos no período? No não? começo da pandemia, sim, no né? março do ano passado, sim, né? Parou um pouco, né? E eu te digo assim, eu acredito que tivemos todos médicos, dentistas, a gente teve quedas, né, sem dúvida nenhuma, né? Porque as pessoas também que se tu tá, um exemplo, se tu tá gripado, se tu tá com uma tosse, tá começando, já liga desmarcando, né? Então muitas pessoas acabam desmarcando, achando que possam ter pego ou estão com alguns sintomas de Covid. Mas isso é salutar, porque a gente se protege, né? Prevenção, né? E a gente está prevenindo, né? Mas já que estou falando de Covid, acho que é bacana eu falar também uma coisa que é legal e que acho importante, é quando a gente está nesse período que a gente está vivendo, procurar trocar a escova de dente. Olha aí, ó. Porque se tu pega o Covid, uma gripe, essa escova que teria um prazo de vida muito mais longo, a gente pode reduzir para evitar de que a gente fique contaminado. Então, minha sugestão sempre é trocar a escova de 30 em 30 dias. Olha aí, ó. Que isso é importante para a gente também evitar de qualquer tipo de contaminação, não só pelo Covid, né? Mas qualquer outro tipo de vírus, bactérias, etc. Então aqui vai uma dica, eu acho importante isso. Se antes a gente trocava de 3 em 3 meses, eu acho que agora nesse período vamos trocar de mês em mês, que é importante para a gente se prevenir de qualquer tipo de ação de um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma coisa nesse sentido. Não vamos deixar ela ficar não, aquela vassoura velha? Não, aquela vassoura velha com as cerdas todas deformadas, né? Mas uma boa dica. Uma dica importante, já que a gente está falando nessa... Claro. O objetivo do programa é esse, é saúde e a saúde bucal, né? Também faz parte da saúde, ela começa pela boca, né? Então... importante isso. E hoje o senhor trabalha com implante também ou encaminha para parceiros? A implantodontia eu só faço o trabalho de prótese, que eu fiquei um período, muitos anos atrás, né, estudando bastante, fiz a parte cirúrgica e a parte protética, mas eu só faço a parte protética hoje, né, que é a parte também, de uma certa forma, estética, né? Claro. Então tem um cirurgião, 2, 3 que eu encaminho, e depois, quando vem já já vem instalado o implante, aí a gente faz a reabertura e o trabalho de prótese em cima daqueles implantes, e a reabilitação. E assim como tudo na vida evoluiu muito em função das pesquisas, até da informática que evoluiu muito, né? Como evoluiu os dentes de modo geral, né? O tratamento, as modalidades de melhoramento, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Hoje a odontologia, não só hoje, já de uns anos para cá, até esses laminados cerâmicos que a gente conversou antes também, elas vêm de um tempo para cá. Mas hoje nós estamos entrando numa era que é importante, que ainda ela tem um custo considerável, mas a gente está entrando na era digital, né? Então, aquelas moldagens com moldeiras que a gente faz e fazíamos ou iremos fazer, elas vão ser substituídas por um scanner, que chama um scanner de boca, na qual tu vai escanear o teu dente, né? Através de um arquivo, tu transfere essa moldagem pelo scanner, vai diretamente lá no laboratório, onde ele vai imprimir teu dente, né? E conforme é o laboratório, já vem o dente pronto, já maquiado, que nós chamamos, o estratificado, enfim, tem uma nomenclatura toda técnica, e aí já vem o dente pronto, ao qual tu já vai colocar, cimentar e pronto. Olha só, que evolução, né? É uma odontologia, e isso é a odontologia do futuro, né? A odontologia digital, a odontologia do futuro, né? Porque muito desagradável aquele encher a boca com aquela pasta, com aquele material, com aquela pasta. Isso está começando agora, né? Sim. Mas a gente vai, com certeza, daqui a alguns poucos anos, a grande maioria dos consultórios dentários vão estar equipados com esse tipo de equipamento, né? Desde da foto do dente pro protético, o celular ali, hoje já é muito usado também, né? Tu sabes que hoje eu estava usando minha máquina de fotografia com todo
um equipamento com flash isso, flash aquilo, e eu batendo uma foto, e a minha secretária veio com o meu celular e pum, a foto saiu pouco melhor que a na máquina, que é específica para odontologia. Então, o celular que a gente já está falando, ele tem hoje, na verdade, o celular é um equipamento que tu tem tudo ali, né? Completíssimo. O ruim dessas tecnologias como fotografia de celular é que se tu não salvar, ele acaba indo dando uma pane e tu perde tudo. Esse é o problema, né? Antigamente a gente batia uma foto, iria ali na Pavan, revelava, né? Tu vinha com as fotos prontinhas, guardava os negativos. Eu tenho vários em casa guardados. E aí pronto, né? Hoje não, se tu não botar na nuvem, né? É um problema essa nuvem também, às vezes tu perde a nuvem. Exatamente, perde tudo, né? Mas é uma evolução muito, a gente nota assim, de ano para ano, que dá uma evolução muito rápida, né? Muito rápida. Inclusive a restauração do dente, que antes era muito mais difícil, hoje se restaura um dente com tranquilidade, né? Muito tranquilidade. Hoje nós temos resinas fantásticas, né? Porque o amálgama era melhor que a resina fazia mal ao dente. Não é verdade isso, né? Eu sempre trabalhei, desde que praticamente me formei, eu já vinha fazendo quase somente resinas, né? Fiz alguns poucos amálgamas, sim, que era o momento. Mas só que a resina tem uma técnica muito mais sensível, né? E sendo uma técnica sensível, tu tem que dominar essa técnica para poder ter resultados, né, a longo prazo, né? Então não adianta tu fazer resina e fazer a resina em ambiente úmido. É óbvio que é pior que um amálgama, assim, né? Sim. Eu não sei se ainda existe alguém que faça amálgama, não estou desmerecendo de forma alguma, porque foi um material no passado que substituiu muitos outros materiais, né? E que manteve pelo menos o dente no local, né? E hoje, é importante falarmos também, já que estamos falando em resina, porque a resina não é só um material compósito. Importante na qualidade de uma resina, além do profissional ter habilidade para poder produzir uma resina bacana, uma restauração bacana, é o equipamento que faz com que ela endureça. Então tem muitos equipamentos hoje, falando em evolução, nós temos hoje praticamente 3, no máximo 4 aparelhos que realmente fazem com que essas resinas tenham resultados extremamente positivos, né? Então isso é importante também. Então quando se fala em técnicas, né, técnica não é só o profissional habilitado para poder produzir, existe uma série de outros fundamentos importantes, né, instrumentos e técnicas e equipamentos que fazem com que no conjunto disso tudo a gente produza uma restauração de altíssimo nível, né, de alto padrão, que as pessoas buscam, né? Dentro dessa estética que o senhor falava no início ali, é comum com o passar do tempo o desgaste dos dentes, né? Sem dúvida. Pela idade, pelo desgaste mesmo, né? E hoje algumas técnicas ajudam até a melhorar a estética das rugas, né? Porque aumenta a altura do dente, com certeza dá uma espichadinha, né? É que quando a gente perde os dentes, ou quando a gente vai ficando mais velho, né? Obviamente os músculos também, e a gente vai desgastando os dentes. E contudo, essa perda faz com que nós temos uma coisa que a gente chama de dimensão vertical. O que é a dimensão vertical? Quando a gente oclui, bate os dentes, a gente fecha os dentes, os músculos estão parados e estáveis. E a partir do momento que tu vai perdendo um pouco, através do desgaste, essa dimensão vertical, obviamente que os músculos vão cedendo. E obviamente que ali começa a aparecer as linhas de expressões, né, e etc. E obviamente que se tu pegar e reabilitar isso, recompor essa perda, né, tu consegue dá essa espichadinha. Essa plástica, né? Plástica sem a cirurgia, né? Com certeza. Que é uma técnica que não é tão antiga isso aí, né? Não. Coisa isso é o que a gente chama de reabilitação, né? Reabilitação protética, né? Então tem profissionais, né? Então, nem todos conseguem fazer isso adequadamente, né? Requer uma experiência também, né? Sem dúvida, experiência é tudo. É um trabalho de escultura ali praticamente, né? Sem dúvida nenhuma. E tu tem que, porque não é só a reposição de dentes, né, gastos ou perdidos, né?
atrás disso também tem todo um processo que tem que ser analisado. A inclusão, né? E que a gente chama isso de sistema estomatognático, que nós temos que reabilitá-lo, né? E avaliarmos como está o funcionamento disso tudo. Porque é uma engrenagem que está funcionando, né? E quando ocorre qualquer disfunção, essa engrenagem começa a falhar, né? E aí vem as dores, né? Vem as dores, né? Dores faciais, muitas vezes, né? Que às vezes é um mínimozinho ali, né? Coisa incrível, né? É incrível. E a gente chama isso de ponto de contato prematuro. Então, às vezes, só um contatinho está fazendo uma interferência muito grande em outros setores, né? Aí entra a experiência do profissional. Entra a experiência do profissional de fazer uma análise. Na verdade, quando a gente busca, eu normalmente faço uma consulta, não é uma consulta única de conversas sobre dente, a gente tem que entender a pessoa, né? Porque atrás de um dente tem um ser humano, uma pessoa, isso é fundamental. Os hábitos adquiridos, né? Exatamente, como funciona, como está, às vezes até a questão postural, tudo isso é importante, né, Glacir? Então não adianta fazer, por exemplo, eu não faço ortodontia, mas muitas vezes um paciente com ortodontia, com uma estrutura óssea totalmente errada, uma postura, né, errada, e corrigindo os dentes. Eu acho que antes tem que corrigir todo aquele ser humano, aquela pessoa que está atrás usando um aparelho, né? Olha só a complexidade, né? Exatamente. Então tu não pode olhar e focar só, né? Tu tem que ter um olhar mais holístico, né? Isso é importante. Bacana. Né? Isso só com o tempo que traz, lógico. Sem dúvida nenhuma, o tempo e o conhecimento. Conhecimento, né? Porque eu sempre digo, o fundamental e que a gente tem que aprender, não só na odontologia, mas eles falam na odontologia, né? O que é mais importante se chama diagnóstico. O diagnóstico é fundamental. E para isso tem que ter o conhecimento, a experiência, né? Buscar um pouco da causa, né? Exatamente, né? Porque não adianta só tratar essa causa, estou com dor na articulação, na ATM. Mas por quê? Então aí vem uma série de coisas, né, que tu tem que analisar, fazer, investigar, avaliar e depois tratar, né? Como a gente estava falando, estava falando da questão da ansiedade. A ansiedade está gerando bruxismo, o bruxismo está gerando desgaste de dente, né? Desgaste de dente está gerando as linhas de expressões, as dores faciais, então tu vê que uma coisa vai indo, né? E para te chegar nisso, claro, tá vendo que tem desgaste, óbvio que tu vai dizer que tem bruxismo, mas tu tem que entender todo esse conceito, né? Que não é único, né? E depende muito do paciente também abrir o jogo também, exato, né? E querer buscar a solução, né? O tratamento, né? Óbvio que tem custos que muitas vezes atrapalham, né? Mas pelo menos tentar saber aonde que ele está errando. A origem, isso a origem do processo, né? Muito bem. Doutor, por incrível que pareça, meia hora de bate-papo. Já? Viu só quanto assunto a gente, foi bem tranquilo, a gente rolou ali, né? Sim. E ele deixa com as considerações finais, agradecendo mais uma vez, que eu acho que foi muito esclarecedor o nosso bate-papo, que é esse o objetivo do programa, né? Muito obrigado e ele deixa com as considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço, pelo convite, né? Que tu me fez. E que sempre que possível e eu puder, eu venho aqui, a gente pode conversar mais um pouquinho. E agradeço todas as pessoas dos projetos sociais, os colegas, o Projeto da Tramontina, que é importante, toda a diretoria, né? Os professores que me abrem as portas quando as escolas estão abertas para eu poder fazer as análises dessas crianças, né? Para a gente dar continuidade passando pelas triagens, né? E, enfim, os agradecimentos são intensos aqui, porque tem muitas pessoas que colaboram nesses projetos, né? Desde a minha secretária, que ela veste a camisa lá, vamos lá, vamos chamar as crianças. Que legal. Entende? Então, e a vocês da TV Cidade por essa abertura que nos dá, que não é só de hoje, né? Muitas outras vezes tu sabe dos nossos projetos já de anos que já chegamos a conversar, né? Mais de uma vez. Então, bacana. Agradeço e muito obrigado. Obrigado por Farroupilha, quando cheguei aqui, por me abrir as portas, né? E Dr. Itacir Feltrin, que me trouxe aqui, né? Que a gente está conversando, que é uma pessoa magnífica, que foi meu padrinho aqui em Farroupilha. É isso aí. Muito obrigado, Paulo.